A graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje veremos o capítulo de número 26 do livro de Jó. Apanhe sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia antes de nos ouvir e para vocês também saber do que estamos falando. O capítulo 26 de Jó vai tratar das verdades cosmológicas em Jó. Entre nosso blog site, jamaisdesista.com.br, onde você também poderá localizar o texto bíblico do capítulo 26 na ordem segmentada, para você fazer o acompanhamento. Então, tá aí, são as opções para você ir nos acompanhando. Mantenha a sua Bíblia aberta para você entender, para você saber o que estamos falando. Eu sou o pastor Daniel Deusdedis das Semeadores. Estamos na parte 2 dos diálogos entre Jó e seus amigos. Estamos vendo também o terceiro e último ciclo de discursos e estamos encerrando a parte 2. O livro de Jó, com 42 capítulos, foi dividido em 5 grandes partes. Nós estamos acabando a segunda parte, que são os diálogos. E agora nós vamos concluir no capítulo 26 com Jó respondendo a Bildade. Chegamos ao fim dessa terceira série de discursos com respostas de Jó a Bildade. Como tinha sido nos 2 primeiros conjuntos de discursos, teríamos antes a fala de Zofar e a resposta de Jó a ele. Mas nessa terceira fase ele não discursou. Também estamos perto de encerrarmos a parte 2 e entrarmos no capítulo 28, na parte 3 deste livro. Neste discurso de resposta de Jó à Bildade, que ocupa todo o capítulo 26, veremos Jó sarcasticamente rejeitar os argumentos de Bildade, dos versos 1 ao 4, e depois ele afirmar a supremacia de Deus em todas as coisas, que vai do verso 5 ao verso 14. Vejamos como foi essa rejeição sarcástica de Jó dos versos 1 ao 4. Em uma série de perguntas retóricas, Jó sarcasticamente rejeita a avaliação de Bildade acerca da situação difícil da humanidade. O ponto de vista de Bildade, ninguém traz qualquer ajuda. Ele, Bildade, mistura a verdade com o engano, de forma que quem ouve pode cair em seus ardis astutos e começar a ter uma ideia errada sobre Deus e sobre o reino de Deus, sobre o reino eterno de Deus. Jó critica a sua falta de sensibilidade para com ele, versos 1 e 2, e isso deveria incomodá-lo, afinal a sua dor era notória a todos, mas ao invés do alívio, do abraço, da compreensão, do carinho, apenas palavras pesadas e ardilosas críticas contra ele. Jó pergunta a ele com quem ele está buscando ajuda. Verso 4. Quem é que está te auxiliando para proferir palavras vazias, tão vazias e absurdas? Jó sabia que não era a ajuda do Espírito Santo de Deus. Logo suspeitava que que algo estranho estava naqueles comportamentos dos seus amigos conselheiros. A afirmação da supremacia divina a partir do verso 5 no capítulo 26 de Jó. Jó celebra a preeminência de Deus para se opor à objeção de Bildade, capítulo 25. As palavras de Jó fazem lembrar o que ele havia dito no capítulo 9, versos 5 a 10, de modo que não devem ser atribuídas a um dos conselheiros. As objeções de Jó não significam uma negação da soberania divina sobre a criação. Vemos na resposta de Jó uma crença diferente de outras nações, culturas e povos, pois ele cria em Deus como o governante até do Sheol. Ou seja, Deus é o único e tanto o bem quanto o mal está debaixo do seu governo justo e soberano. Ou seja, não existe um poder de força maligna que se oponha ou queira fazer oposição a Deus, sendo com ele coigual em disputa de poder. Ele afirma que Deus está acima do mal, acima. A diferença, então, o mal tem que ser subordinado. O mal acaba sendo um instrumento para cumprir o propósito de Deus. A diferença com outras culturas e povos está em que cada deus deles representa um domínio que não poderia ser ultrapassado por outros deuses,
onde o eterno conflito existiria entre as forças do bem e as forças do mal. Nas outras culturas e nos outros povos existe a força do bem e a força do mal. Tanto é que o yin e yang é o equilíbrio entre a força do bem e a força do mal. Havendo equilíbrio, há paz. Só que em Deus, o mal está abaixo, porque Deus é soberano e está acima. Veja, por exemplo, o verso 12, quando Jó fala de Deus defendendo, quando Jó fende o mar, quando Deus fala de Jó, quando Jó fala de Deus fendendo o mar e como seu entendimento abatendo e com seu entendimento abatendo o adversário. A Bíblia de Estudo de Genebra, qual estamos nos valendo em seus comentários, nos diz que se trata do poder e do controle ilimitado de Deus sobre o domínio do Iã, o Deus cananeu dos mares. Continua a mesma Bíblia de Estudo de Genebra, qual recomendamos você adquirir, a você ter, nós temos à venda, podemos conseguir para você com preços bem competitivos, bem interessantes. Continua a Bíblia de Estudo de Genebra a dizer que em hebraico, Raabe é um monstro cananeu das profundezas, como um monstro marinho. Verso 3:8, Leviatã em algumas versões, e o crocodilo, verso 4:11. Essa figura poética enriquece o conceito do grande poder de Deus sobre o mar tempestuoso. Deus demonstrou o seu poder sobre esses poderes demoníacos e sobre as esferas da suposta influência desses poderes na criação. Gênesis 1, capítulos 1 e 2, quando libertou Israel do Egito pelo mar e quando Jesus acalmou o mar. Ele também prometeu fazê-lo novamente quando recriar a terra em qualquer mar, sem qualquer mar. Voltando para os versos 7 e 8, fica uma pergunta interessante. De onde, naquela época, Jó tirou a ideia da terra suspensa no nada? Versos 7 e 8. E também, de onde ele tirou a ideia do vazio do norte? Somente há pouco tempo é que essas verdades vieram à tona cientificamente, pois até na Idade Média supunha-se que a Terra era o centro do universo e que ela nem seria redonda. Quem tentou provar o contrário acabou sendo morto como herege ou divulgador de mensagens oriundas do inferno. No meu ponto de vista, a ciência, como a que busca a verdade para explicar os fenômenos que nos cercam e o mundo ao nosso redor, a ciência é um método científico desenvolvido pelos homens. E ela, nesse aspecto, buscando a verdade, acaba sendo um braço de Deus e não trunfo de qualquer que seja a pessoa. A ciência, eu sempre repito isso, não é uma pessoa, pois ela não fala, ela não se expressa, ela é apenas um método científico desenvolvido pelo homem interessado na explicação dos fenômenos que o cercam. Há cientistas que usam a ciência que são crentes, e há cientistas que usam a ciência, mas que não são crentes. A concepção cosmológica de Jó naquela época nos causa espécie. Adalto Lourenço, cientista, crente, explica-nos de forma muito interessante a questão da expansão vazia do norte, que somente foi verificada em meados do século passado, onde o Observatório de Washington descobriu que, dentro dos céus do norte, há uma grande expansão vazia, na qual não há uma só estrela visível. Duas questões cosmológicas interessantes e intrigantes em Jó. Anote aí. A Terra sendo suspensa do nada, a expansão vazia do norte. Jó, capítulo 26, verso 7. Diz assim: o norte estende sobre o vazio e suspende a terra sobre o nada. Jó fala de Deus e do reino de Deus, colocando argumentos em resposta a seus amigos que nos fazem refletir no conhecimento que ele tinha da graça e da misericórdia de Deus, apesar dele mesmo. Ele entende, ao final, que tem muito a aprender e a conhecer desse Deus infinito e que nossa estadia aqui nessa vida é muito curta para nos deixarmos levar pelo mal. Como ele mesmo encerra, estamos apenas nas orlas dos seus caminhos. Como, pois, compreenderíamos a sua fala poderosa?
trovão do seu poder? Pois é, queridos, nós acabamos o capítulo 26 e amanhã estaremos aqui com o capítulo 27, onde Jó encerrará seu discurso, fazendo protestos, resoluções e fala do fim dos perversos mais uma vez. Fique conosco, nos acompanhe, inscreva-se em nosso canal, esteja aí que a gente vai estar trazendo novidades para você. Acesse nosso blog site jamaisdesista.com.br e nossa loja virtual semeadores.com.br. Todos os dias com uma novidade lá para você. Maranata, ora, ora, vem, Senhor Jesus. Bom dia, fica com Deus na presença de Deus. Amém.